Nós vamos ver aqui o momento do profeta Elias com os profetas de Baal, ok? 1 Reis é o livro, capítulo 18, versículo 22 ao versículo inicial. Diz assim: Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e o profeta de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus. Observe que esse Deus é com a letra minúscula. E eu invocarei o nome do Senhor. Aí já é com a letra maiúscula. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Amém? Senhor meu Deus, queremos te agradecer e tem de bem dizer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, fala conosco nesta tarde, que o seu nome venha a ser glorificado. E você que está me ouvindo, diga amém, e eu digo graças a Deus. Amado, a ideia central desse sermão dessa tarde é a água sobre o altar. Novamente eu vou dizer: a água sobre o altar. Nós temos que anular, nós temos que retirar, arrancar toda e qualquer chance de idolatria que se instalar em nossas vidas. Às vezes a pessoa conhece Deus, sabe que Deus não pode dividir a glória dele com ninguém, porque não existe ninguém comparável, mas mesmo assim a pessoa acaba idolatrando objetos, idolatrando homens, e muitas das vezes esta idolatria atrapalha a vida daquela pessoa. Uma frase de efeito aqui, irmão: jogue um balde de água fria na idolatria. Vou repetir de novo, é uma frase de efeito: jogue um balde de água fria na idolatria. Amado, ao longo da história, nós temos olhado para os 450 profetas de Baal apenas com ironia e muitas às vezes com desdém. Eu vou explicar. Se não queremos acabar como eles, cansados, feridos, desamparados, envergonhados, desmoralizados e mortos, nós devemos olhar para a sua história com mais atenção. Eu observo que às vezes as pessoas até comentam: profeta de Baal, mas não observa a história desses profetas com tanta atenção. Assim como nós, queridos, eles também eram homens religiosos. Existem muitas pessoas religiosas, pessoas zelosas e devotados. Então, a pergunta de ligação: por que Elias molhou 3 vezes o altar? É uma pergunta. Talvez seja porque os profetas de Baal haviam clamado ao seu Deus por horas, enquanto que a oração de Elias ao Deus de Israel não durou mais do que 20 segundos. Você consegue entender? Se antes de orar ele não tivesse molhado com tanta abundância, abundantemente o altar, talvez o povo de Israel ficasse em dúvida quanto à origem do fogo que desceu do céu. Por isso, querido, uma opinião minha, eu creio, simbolicamente, que Elias estava jogando baldes de água fria na idolatria. Nós precisamos pegar o nosso balde com água e jogar na idolatria. Água sobre o altar. O primeiro balde de água fria foi jogado para apagar a confiança do povo nos falsos deuses.
Pastor Vanderlei, existe falsos deuses? Tem muitos. Existem falsos profetas? Tem muitos. Existe, pastor Vanderlei, falsos pastores, falsos bispos, falsas mulheres de Deus, falsos homens de Deus? Existe, não são poucos. Amado, não é somente jogar um balde de água entre os idólatras que há falsos deuses. Entre nós também há. Muitos literalmente adoram a placa da sua igreja. Eu vou falar aqui. Adoram pregadores, adoram cantores, adoram escritores, cantores famosos, gospel. O seu ministério é um prestígio pessoal. Agora, eu devotar a essas pessoas, eu idolatrar essas pessoas, querido, eu estou fazendo dele deuses. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou seja, meu irmão, qualquer tipo de Deus que se apresente para cada um de nós, pode ter certeza, vai ser deuses com a letra minúscula, porque ninguém se compara ao Deus Todo-Poderoso. Ninguém se compara ao nosso Deus. Ele é um único. Ele é um único que pode nos ouvir. Ele é o único que conhece cada um de nós desde o ventre. É um único que está conosco até o está consumado. Por isso que eu amo esse Deus, porque quando eu penso em algo, antes que chegue na minha boca, Ele já está ouvindo, Ele já sabe o que eu estou precisando. O segundo balde de água fria foi jogado para apagar a confiança no povo nos rituais religiosos. Rituais religiosos, gente. Vou dar uma explicação aqui. Os rituais a Baal, eles eram grandiosos, bem elaborados, impressionantes, e o povo de Israel ficava o quê? Ficavam admirados com aquelas extraordinárias expressões de fé. E acreditava que Deus estava se agradando. E é incrível e até vergonhoso admitir, mas de uns tempos para cá, vem crescendo no meio evangélico uma inexplicável confiança em rituais. Parece que aqueles cultos simples, sabe? Que culto, pastor? Aquele culto simples. Eu quero saudar a igreja, com a paz do Senhor. Vamos cantar aqui 3 hinos. Depois eu vou dar uma oportunidade para o irmão José, para a irmã Maria, para o irmão Pedro, para a irmã Paula. Daqui a pouquinho eu vou dar uma oportunidade aqui. Aí as irmãs vêm, os irmãos vêm, contam um testemunho, o outro canta, o outro tira uma palavra, o outro dá um testemunho forte. Aí vem para a palavra, o pastor ora, o pastor profetiza. O culto simples é isso. Esse culto sempre funcionou de séculos em séculos, querido. Aí o que nós começamos a observar? Não está mais satisfazendo os crentes esses cultos. E é justamente nessa hora que vai entrar o modernismo. Que vai entrar, querido, infelizmente, eu vou falar aqui, aquele show, sabe? Show da fé. Oh, meu Deus do céu. Vou falar. É culto disso, é quebra daquilo, é cura aquilo outro, corrente do não sei o que, rede sei lá, das quantas terapias, vou falar, simpatias, gritarias, porcarias que a gente vê por aí, que não está dentro da Bíblia, e o povo de Deus continua fraco. Ah, mas eu participei da terapia, eu participei da gritaria, eu participei da simpatia, eu participei da rede, eu participei da corrente. Mas você está fraco, meu amigo. O que mudou a sua vida? O que fez você se fortalecer? Tem crentes doentes, morrendo, e isso não está se fazendo efeito. Eu estou pregando hoje aqui contra a idolatria. Eu quero que o senhor e a senhora joguem um balde de água fria na idolatria. Pessoas que não confiam mais em Deus por causa desses rituais. Meu irmão, você nunca vai ver eu vendendo nada na minha igreja em troca de um favor de Deus.
O Senhor nunca vai ver eu falando aqui que eu vendo a chave para uma casa no céu. Eu nunca vou fazer você passar pelo vale do sal. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não preciso pôr meus pés no sal. A Bíblia diz que eu sou o sal da terra. Labacandarábia terga. A falta do conhecimento. Crentes que se dizem evangélicos, que estão entrando em rituais. Sabe o que é rituais? Rituais satânicos. É triste o que eu vou falar aqui. É triste. E eu preciso falar. O terceiro balde de água fria foi jogado para apagar a confiança do povo nos esforços pessoais. Agora escuta aqui. Ao ver os profetas de Baal se autoflagelando, vertendo seu próprio sangue em prol daquilo que criam, e não somente criam, defendiam também, quem sabe o povo de Israel não ficasse tentado a proceder com aqueles pagãos que acreditavam poder arrancar os favores divinos por meio de esforços pessoais. É verdade sim que nós devemos nos esforçar, meu irmão, para a gente fazer o nosso melhor para Jesus. Eu tenho que fazer minha parte, o Senhor tem que fazer a sua parte, mas isso não significa em hipótese alguma que devemos tentar, em momento algum, tentar. Pastor Vanderlei, o que? Arrancar a bênção à força. Não adianta eu querer pegar Deus e colocá-lo na parede. Não adianta eu querer pressionar Deus. Se chorar, querido, resolver situação, estava todo mundo chorando. Se espernear, gritar, estava todo mundo gritando. Porque quantos crentes estão seguindo os caminhos dos crentes, ou, permita eu falar, dos profetas Baal? Tem muitos cristãos que estão no mesmo caminho, seguindo o caminho dos profetas Baal. Quantos pastores, eu tenho que falar isso, estão acreditando que a sua igreja irá crescer se ele verter o seu próprio sangue por ela. Nós estamos esquecendo que nós estamos vivendo o tempo da graça. É o tempo da graça. A senhora que está me ouvindo não precisa subir uma escada de joelhos. Não precisa pagar promessa. Tem até um louvor que diz: não é preciso pagar promessas, Jesus Cristo já morreu por nós, a vitória já é certa. Eu não preciso pagar promessa. A graça de Deus é um favor imerecido. Você entende isso? O que é graça, pastor? É algo que eu recebo sem merecer. É algo que eu recebo sem eu ter como dono. Deus me dá fundamentação. Aí eu já começo a perceber uma coisa tão interessante. Por que que Elias jogou água no altar 3 vezes? Pastor Vanderlei, eu acho que ele queria apagar a confiança do povo. Sim. Ele queria tirar os falsos deuses. Sim. Ele queria, de qualquer maneira, tirar a confiança dos rituais religiosos. Sim. Ele queria, pastor Vanderlei, que o povo parasse de fazer esforços pessoais, sabe, sem mérito. Sim. Porque Elias queria anular toda e qualquer chance de idolatria. Querido, o que é que está tirando você do foco de Deus? Eu vou ser até um pouco mais duro no que eu vou falar aqui. Às vezes o Senhor está colocando o seu casamento em primeiro plano, os seus filhos em primeiro plano. Vamos para as regras. Primeiramente, Deus sobre todas as coisas. Deus está acima de tudo e de todos. Segundo, a família. Então, o senhor é casado, é a esposa. A senhora é casada, é o esposo. Depois vem os filhos.
Depois dos filhos vem o trabalho. Interessante, por quinto e último vem a igreja. Mas tem pessoas por aí que estão fazendo o senhor ou a senhora idolatrar a placa da igreja, ou idolatrar o pastor da igreja. Irmão, é simples, é muito simples para entender. Deus sobre todas as coisas, a família está em segundo plano. E dentro desse segundo plano, em terceiro vem o cônjuge. Depois vem os filhos. Tem pessoas, irmão, que colocam o filho acima do cônjuge. Está errado. Está errado. O filho veio depois. Filho é herança. Depois dos filhos você tem o que? O trabalho. Trabalho. E depois tem a igreja. Tem pessoas que estão misturando tudo, gente. Estão colocando a placa da igreja em primeiro lugar e Deus do lado de fora da igreja. Estão colocando o casamento acima de tudo e de todos, e Deus está acima do casamento. Tem pessoas que o relacionamento acabou porque idolatraram o filho, idolatraram a filha, e o marido e a esposa, se separaram porque houve uma idolatria. Quando não, querido, pessoas deixam de adorar a Deus por causa de um time de futebol. Pessoas deixam de fazer algo para Deus por causa de um time de futebol. Está chegando aí o tempo da eleição. Você vai ver um monte de gente idólatra aí por políticos, que dão a sua vida, que se matam pelo aquele político. Em que país que estamos vivendo, gente? Ou melhor, né? Em que geração que estamos vivendo? Que mundo é esse que está com seus valores contrários? Estamos mudando os valores, estamos colocando o que deveria ser em primeiro e estamos deixando em último plano. E deixa eu falar uma coisa para o senhor e para a senhora. Sabe por que muitas vezes não dá certo as coisas? Porque nós estamos deixando Deus no último da fila, e Ele tem que estar na frente. Deus tem que ser o centro da minha vida. Deus tem que ser o senhorio da minha vida. Ele tem que ser o meu salvador. O que Elias fez? Ele molhou 3 vezes o altar com água, para que não viesse dúvida. Porque Deus, quando enviasse o fogo do céu, quando Ele enviasse o fogo do céu, o povo idólatra iria ver que verdadeiramente o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus de Elias, o Deus do profeta, era verdadeiro. Eles se cortavam para fazer com que o fogo viesse pegar no altar, e eles não conseguiam. 450 profetas de Baal. Existe muita gente, meu irmão, que fala que Deus está onde Ele não está, que diz que Deus mandou quando Deus nem falou nada. Devemos tomar cuidado, e fica aqui um conselho dentro dessa ministração: cuidado para quem a senhora conta os seus segredos, para quem a senhora pede oração, para quem o Senhor conta os seus segredos, para quem o Senhor pede oração, quem coloca a mão na sua cabeça, quem é o pastor, a pastora que está sendo e te dando cobertura, uma autoridade espiritual na tua vida. Quem é esse pastor? Quem é essa pastora? Com quem andam? O que fazem? Qual é o histórico? Qual é o antecedente deste homem, dessa mulher de Deus? Da onde vieram e como vieram? Existem pessoas hoje que carregam maldição, e é triste falar, querido, se colocarem a mão na sua cabeça, podem transferir essa maldição para a tua vida.